iniciar o nosso conteúdo, vamos mergulhar a fundo aqui nos conceitos gerais da educação financeira. É o que a gente vai estar tratando aqui nesse primeiro módulo. E eu quero alertar você que esse módulo aqui ele é um dos principais módulos para você conseguir entender como é que você vai partir para a parte prática que está lá no final do nosso conteúdo. E assim, é muito, muito importante que você não pule essa parte aqui, que você faça com muita atenção essas aulas, que você estude cada conteúdo desse daqui com muita atenção. Se for preciso que você imprima o material, esse material que eu vou compartilhar com você, ele vai estar disponível lá no último módulo, lá no materiais de apoio. Então é só você pegar, imprimir e ler e reler sempre que você tiver com alguma dúvida, com alguma dificuldade, tá bom? Aqui então nesse primeiro módulo eu vou estar te passando alguns conceitos gerais da educação financeira. Como eu falei, você não precisa ter muito conhecimento sobre finanças pessoais, sobre números, planilhas, matemática financeira, nada disso para você conseguir negociar seus empréstimos consignados e reduzir os juros da sua dívida, tá? Mas é importante você ter algum conhecimento básico sobre como negociar. Porque imagina, você vai lá no gerente do banco, você vai negociar uma dívida, o gerente vai falar com você algumas coisas e você não entende, ele vai mencionar algumas despesas lá no seu contrato e você não faz ideia nem do que aquilo significa. Então, assim, é importante você saber algumas coisas básicas para você conseguir fazer uma negociação que seja justa para você e para o seu banco, tá? Então, assim, não pula essas aulas aqui, porque se você pular esse primeiro módulo, chegando lá nos outros módulos, você não vai entender como colocar em prática as estratégias de negociação bancária que eu vou ensinar para você, tá? Então, é isso. Nesse primeiro módulo, você vai ter acesso a esses conhecimentos básicos da educação financeira, esses conhecimentos gerais, para você conseguir negociar seus empréstimos, zerar seu consignado e ter o seu salário integral de volta aí na sua conta, tá? Então é isso que a gente vai aprender agora. E aqui agora, nessa primeira aula, eu quero te apresentar o que é, né? Qual é a diferença entre juro simples e juro composto. Muita gente já até ouviu falar sobre isso, mas não faz ideia do que isso significa na prática, né? Na vida financeira. Então eu quero explicar a diferença entre um juro e esse outro tipo de juro, que é o juro composto, que é geralmente o que é aplicado aí nos seus empréstimos consignados, tá? Então, ó, o juro simples, ele é uma taxa fixa que incide sobre o valor inicial do contrato durante o tempo combinado. Ou seja, todos os meses você paga parte do valor que pegou emprestado, mais o juro que você acordou. Então, assim, Karina, me explica melhor. Funciona assim. Digamos que você foi lá no banco e você falou, gerente, eu quero pegar um empréstimo consignado e eu preciso de 10 mil reais. Aí o gerente vai conceder lá 10 mil reais para você, vai depositar na sua conta, só que lógico, você precisa saber qual é o prazo de pagamento que você está acordando e também qual é o juro, né, que você está combinando lá com o banco. Esse juro, quando ele se trata de um juro simples, ele é como se fosse todos os meses você pagando aquela parcela fixa, né? Então, assim, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você foi lá, pegou 10 mil reais, esses 10 mil reais você parcelou em 10 meses, com uma taxa de juro de 2%. Então, digamos que isso você vai pagar a primeira prestação aqui no mês de janeiro. Então, em janeiro, o que você vai pagar? Você vai pegar esses 10 mil, vai dividir por 10 meses, então vai ficar R$1.000 por mês. Então, no mês de janeiro, você vai pagar R$1.000, que é o valor da prestação, mais os 2%. Então, você vai pagar R$1.020 de parcela durante 10 meses, tá? Então, como é que funciona no juro simples? Tu vai pagar 1.020 no mês de janeiro, 1.020 no mês de fevereiro, 1.020 no mês de março, de abril, maio, junho, até completar os 10 meses. Você vai pagar sempre uma parcela de igual valor, tá? Porque o juro ele é simples, então é fixo aquele parcela, né? Por outro lado, os juros compostos, que são os juros que são aplicados aí no seu contrato, ele funciona de uma maneira muito diferente e é por isso que ele encarece tanto os seus contratos de empréstimos consignados.
Então, os juros compostos são aqueles nos quais os juros de cada mês são incorporados ao valor inicial do contrato durante todo o prazo de um empréstimo. Na prática, trata-se de juros sobre juros. A taxa é sempre calculada em cima do valor inicial, aquele que você pegou emprestado, mais o valor dos juros cobrados no mês anterior. Com uma taxa assim, a dívida cresce muito mais rápido do que com os juros simples. Karina, me explica porque eu não estou entendendo nada, sou leiga no assunto, então eu quero que você me esclareça o que é isso. Como que funciona os juros compostos? Vou pegar o mesmo exemplo dos R$10.000, no mesmo prazo de 10 meses, com o mesmo juro de 2%, tá bom? Como é que funciona quando a gente está falando de juros compostos? No mês de janeiro, você vai pagar a parcela de R$1.000 mais os 2% de juros. Então, é R$1.020 no mês de janeiro. Só que no mês de fevereiro, você não vai pagar só aqueles R$20 de juro, né? Você vai pagar os R$1.000 do valor da sua prestação, mais os R$20 do juro daquele mês de fevereiro, mais os R$20 dos juros do mês de janeiro. Então, é juros do mês de fevereiro mais o juro do mês anterior. No mês de março, como é que vai ser essa parcela? Você vai pagar os R$1.000, que é de sempre, de todas as prestações, mais o juro do mês de março, R$20, né? Mais o juro de janeiro e de fevereiro. Então, você acumula aqui 3 vezes juro sobre juro. Lá no mês de abril, você vai pagar R$1.000 mais os juros de janeiro, de fevereiro, de março e de abril. Lá em maio, vai ser R$1.000, que é o valor da sua prestação, mais o juro de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio. E assim até, no caso, completar os 10 meses. Então, se você fez um financiamento de 30 meses, você vai pagar juros sobre juros durante todos os 30 meses. Se você fez um financiamento de 60 meses, você vai pagar juros sobre juros no valor referente ao prazo dos 60 meses. Karina, se for de 90, você vai pagar juros sobre juros durante todo o prazo do seu financiamento. Então, é muito importante que você entenda o porquê que a sua dívida fica tão cara quando você faz uma negociação sem entender isso daqui, tá? A dívida ela vai crescendo. Então, quanto mais tempo você paga, quanto mais você estende o financiamento do seu contrato, maior fica o valor da sua dívida. Então, entende esse conceito aqui de juro composto, que é o juro que você paga aí nos seus empréstimos consignados, porque uma vez que você entender isso, você nunca mais vai cometer o mesmo erro de negociar uma dívida, de renegociar uma dívida, estender o prazo de pagamento para poder diminuir o valor da sua parcela e quando você perceber, você olhar para a sua vida financeira e falar, gente, eu aumentei muito o valor da minha dívida, eu peguei X pagando 10X. Por que essa impressão de que você está pagando 10X? Porque você está pagando juros sobre juros durante todo esse tempo. Então, quanto mais tempo você ficar enrolando com esse empréstimo aí, mais juros você vai pagar, tá bom? Então, entende isso daqui que vai ser importante lá para as próximas aulas.